Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja quebrantada, contemporânea e bíblica. Eu quero iniciar essa minha palavra hoje, neste valor que é agregando minha família às atividades de culto da igreja. Eu quero trazer para você a estrutura doutrinária, teológica, histórica, que a Bíblia traz para nós, para que a gente aprenda e reconheça estes passos, reconheça esta caminhada, para a gente não se perder nela e para a gente encontrar relevância, importância nela. A primeira parte, a primeira questão da estrutura, o primeiro ponto importante, o primeiro passo da estrutura é que o projeto de Deus para minha família é que ela seja igual a Jesus. O projeto de Deus para mim é que eu seja semelhante a Jesus. O projeto de Deus para minha família, através de mim, é que ela também se torne semelhante a Jesus. E o projeto de Deus para a igreja, que é formado por minha família e por mim, é que ela também se torne semelhante a Jesus. Segundo passo é que essa condição é de santificação. Santificação aqui são pessoas separadas exclusivamente para servir a Deus em todo o contexto de vida. Terceiro passo, o meio que Deus usa para nos ensinar, o meio que Deus usa para fazer de nós, para nos transformar em alguém semelhante a Jesus, é o discipulado. É a aprendizagem, é o aprendizado. Nós precisamos aprender diariamente com Jesus. Isso é o discipulado, e esse é o meio que Deus usa para transformar a minha vida. Então eu olho para Jesus, e olhando para Ele, eu copio o modelo dele, e então eu começo a viver igual a Ele. É por isso que a família, passo a passo, olhando para Jesus, não desviando o seu olhar de Jesus. Esse é o desafio da nossa igreja esse ano. O ano inteiro sem desviar os seus olhos de Jesus. E finalmente, isso desemboca, isso consequentemente conclui que nós somos pessoas chamadas por Deus para servi-lo, servir a Deus, de maneira incondicional. Daqui a pouquinho, lá dentro da nossa reflexão, nós vamos ver isso. É essa atitude que Deus espera de mim, que eu o sirva incondicionalmente em qualquer circunstância, em qualquer situação. É aquela situação de ir matando o velho homem e ir deixando que o novo homem nasça mais parecido, mais semelhante a Jesus. Porém, o apóstolo Paulo disse, nós precisamos apresentar a Deus o nosso culto racional. A gente precisa entender essa estrutura lógica de ação divina sobre nossa vida, para nós não nos furtarmos a isto, para nós não nos desviarmos disso. Por isso, eu quero registrar aqui 3 valores que vão servir de estrutura, de base, para que eu então desenvolva o valor de agregar a minha família inteira a todo o exercício de culto a Deus. O primeiro valor, que vai servir como coluna, como estrutura, como base para este valor de agregar a família inteira à atividade de culto da igreja, é a comunhão dos santos. Eu valorizo, a minha família valoriza, a minha igreja valoriza a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é a comunhão dos cristãos, mortos e vivos. Nós chamamos a igreja dos mortos, a igreja triunfante. A igreja dos vivos, isto é, daqueles que estão aqui na terra, a igreja militante. Então, ambos, os cristãos que já morreram, os cristãos que estão vivos, os que estão no céu e os que estão na terra, formam um único corpo de adoração a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os apóstolos dizem que este é o corpo místico de Cristo, cuja cabeça é Ele mesmo, o Senhor Jesus, que é a cabeça desse corpo que nós dizemos que é o corpo de Cristo. E eu e você somos membros dele. Portanto,
tudo que diz respeito a exaltar, a glorificar, a engrandecer, a reconhecer este corpo, tudo que diz respeito a isso, diz respeito a mim, diz respeito à minha família e diz respeito à minha igreja. Porque eu sou membro deste corpo. E a minha vida, as minhas atitudes devem resultar, o resultado da minha vida deve contribuir para o bem, para o crescimento, para o desenvolvimento de todas as pessoas que fazem parte. A expressão em latim é communio sanctorum. A palavra sanctorum, communio é comunhão. Sanctorum significa que as atividades dos santos são importantes, são determinantes para que cada um dos santos se permaneçam firmes, fiéis, ligados incondicionalmente a essa condição, ou a esta comunhão. Quer dizer o seguinte, eu e você somos santos. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, logo no capítulo 1, chama a atenção dos crentes, dizendo o seguinte, que de maneira obediente, com um procedimento adequado ao procedimento de Jesus, nós devemos ser santos, porque Ele, o nosso Deus, é santo. E Ele traz esta expressão lá de Levíticos. Isso quer dizer, eu e você devemos ser dedicados, separados, porque a minha dedicação contribui com os outros. A dedicação dos outros contribui comigo. Então, nós juntos nos ajudamos. Então, essa expressão sanctorum significa que as bênçãos que eu recebo e que a minha vida traz para mim também atinge os outros. A minha vida de obediência, de comportamento conforme o de Jesus, de procedimento igual o dele, também abençoa as outras pessoas. Por quê? Porque isso é repartido no corpo, isso é partilhado com o corpo. Talvez você esteja pensando, isso tem alguma coisa a ver com o dom? Tem tudo a ver. Mas sobre os dons, nós temos ali um dia especial que nós vamos falar sobre eles. Por isso não vamos gastar tempo com os dons hoje. Por exemplo, quando eu e você participamos do sacramento, quando eu e você nos sentamos em redor da mesa e participamos da Santa Ceia, então as bênçãos de Deus vêm até nós, e porque eu estou participando pela fé, então a minha participação estimula, encoraja, testemunha você a minha fé em Cristo, e a sua testemunha, encoraja, abençoa a minha fé em Cristo. Da mesma forma, quando nós aceitamos passar pelo batismo, quando nós professamos a nossa fé em Jesus, isso é testemunho, isso é encorajamento para você e de você para mim. E há outras graças, outras bênçãos que vêm pelo exercício dos dons espirituais que todos nós, os cristãos, temos. Então, para que eu agregue a minha família a todos os exercícios de culto da igreja, eu preciso valorizar a comunhão dos santos. Eu preciso buscar esta comunhão com os santos. Eu preciso cultivar esta comunhão com os santos. Eu preciso exercitar esta comunhão dos santos. Segundo valor que eu preciso valorizar é o serviço dos santos e aos santos. Serviço dos santos e a Deus. Mas também eu presto serviço a você. E você também presta serviço a Deus e presta serviço a mim. Mas que serviço é esse? Efésios capítulo 4, você pode andar um pouquinho mais aí na sua folha, só virar a folha. Versículo 12. O apóstolo Paulo fala de aperfeiçoamento dos santos, excelência dos santos. Também a gente vai gastar um tempo depois sobre isso, mais adiante. Ele fala de desempenho de serviço que estes santos desempenham, isto é, que eles cultivam, que eles exercem. E diz mais, que isto serve, ajuda, consequentemente, pratica a edificação deste corpo, que é a comunhão santa, ou a comunhão dos santos. Amados, é preciso valorizar os serviços que são prestados a Deus e prestado a você. Talvez na sua tradução aí apareça serviço cristão ou obra do ministério. Essas duas expressões, seja serviço cristão ou obra do ministério,
pode nos levar a pensar o seguinte, que nós, quando agimos na comunhão dos santos, aperfeiçoamos também os santos. Lembrando que igreja começa comigo. Ela se estende na minha casa, no meu relacionamento com os meus de casa. E ela alcança a comunidade, que é a expressão das famílias fiéis e dos fiéis ao Senhor. Mas eu quero aqui avaliar esta palavra serviço, porque Paulo usa uma palavra especial aqui. Esta palavra serviço que ele usa aqui, é uma palavra especial, é a palavra ergon, que é traduzida como serviço. Esta palavra Paulo está usando para chamar a atenção. Que tipo de serviço? Por exemplo, vem de ergonomia, ou o ergonômico vem de ergon. O que é ergonomia na nossa língua? É quando nós adequamos as nossas funções às exigências do trabalho. Isto é, mão de obra especializada. É quando você se prepara, quando você se treina, quando você se especializa em algo e vai lá e cumpre essa função e atende à necessidade daquele trabalho. É o que nós chamamos no nosso dia a dia de mão de obra especializada.